Então, para fixar bem as medidas do grupo C, paciente que entrou com sinal de alarme, suspeita de dengue, o que é importante? Hidratação endovenosa imediata, internação mínima por 48 horas e um monitoramento cuidadoso desses pacientes. O que é esse monitoramento cuidadoso? Acompanhamento da reposição volêmica, sempre avaliar o hematócrito, avaliar a diurese, avaliar sinais vitais. Lembrar desses três: hidratação, internação, monitoramento. Esse é o grupo C. E concluindo, vamos falar do grupo D. Na classificação de risco, o grupo D, como é que é, né? Em que consiste? É dengue grave. É o paciente que tem um quadro de dengue, um paciente suspeito de dengue, que ele cursa com manifestações hemorrágicas e ele cursa com comprometimento de órgãos. Então, ele pode ter sinais de choque? Pode ou não, mas é um paciente que precisa de atendimento imediato. Geralmente, vai ocorrer entre o terceiro e sétimo dia. Lembrando, é a fase crítica. Ele está dentro da fase crítica. Então, esse é o paciente que, independente do nível em que ele está sendo, de complexidade do serviço de saúde em que ele está sendo atendido, ele precisa de hidratação imediata, ele precisa de um acesso calibroso. Para quê? Porque eu posso hidratar ele o quanto antes. E esse paciente, ele precisa de CTI, é um paciente que precisa de leito de terapia intensiva. O choque na dengue, ele é rápido e ele tem uma instalação curta duração. Então, assim, instalou de maneira rápida e ele dura pouco. Por quê? Porque ou eu tiro esse paciente do choque, ou esse paciente pode evoluir para óbito. Então, o que eu tenho que ter em mente? Esses pacientes devem ser atendidos imediatamente, em qualquer nível de complexidade. É obrigatória a hidratação venosa rápida, inclusive se ele tiver que ser transferido para uma outra unidade de referência. É um paciente que precisa de leito de terapia intensiva e esse paciente deve receber uma solução salina isotônica na dose de 20 ml por quilo em até 20 minutos. Então é soro aberto para esse paciente. Ele deve ser reavaliado a cada 15, 30 minutos e ele deve ter o seu hematócrito dosado a cada 2 horas. Se ele tiver uma melhora clínica e laboratorial, eu vou conduzi-lo como se fosse grupo C. Mas esse paciente precisa de unidade de terapia intensiva. Quanto mais rápido no atendimento, maior é a chance desse paciente evoluir com menor gravidade. Então, essa é a importância do paciente ter um bom manejo. O paciente é do grupo D, ele não vai ser atendido na minha unidade, mas ele pode dar entrada pela sua unidade. Identificou que o paciente está com manifestação hemorrágica, identificou que o paciente está com comprometimento grave, identificou que o paciente está evoluindo para um quadro de choque, pegar um acesso calibroso, vai precisar de transferência, hidratação endovenosa imediata. O paciente vai precisar de CTI, mas enquanto ele vai aguardar, você vai hidratando esse paciente. Então esse é o grupo D. Então tem 2 alternativas para ele. Ou você vai conduzi-lo bem, ele vai voltar a ser um grupo C e a nossa evolução ficar de uma maneira mais tranquila de ser feita. E esse paciente precisa de um leito de UTI, ele precisa de monitorização o quanto antes. O paciente, se ele não for atendido no intervalo de 12 a 24 horas, para a sua recuperação rápida, esse paciente ele pode evoluir para óbito. Então tem que ficar sempre atento a esse paciente. É o paciente que precisa de hidratação endovenosa imediata. O paciente C, ele pode ter manifestação que seja de choque? Não. Mas antes dele chegar a essa manifestação de choque, eu preciso hidratar de maneira adequada. É isso. O grupo D é o grupo em que o paciente vai chegar com uma manifestação hemorrágica, um comprometimento importante, ele vai ter sangramento grave, ele vai ter sinal de disfunção de órgão, tanto de pulmão, rim, fígado, ele vai ter, pode evoluir com sinal de choque? Sim, taquicardia, extremidade fria, pulso fino, dificuldade de respiração, pode até precisar de oxigênio terapia na unidade, então ele precisa de um primeiro atendimento imediato e seguimento em unidade de terapia intensiva. Assim como a indicação de internação do paciente, tive a condução do paciente. O paciente vai evoluir com melhora. Quando que eu vou poder dar alta para esse paciente? Muitas vezes o paciente ficou em observação na sua unidade de saúde, né? Se ele está numa unidade de pronto atendimento ou mesmo no CRS e ele ficou em hidratação, tive avaliação dos exames e estou pensando em dar alta. Quais são os critérios de alta hospitalar? São os pacientes que precisam preencher
todos os critérios que eu vou citar agora. O paciente ficou estável hemodinamicamente durante as 48 horas, paciente que teve ausência de febre por 24 horas, paciente que teve aquela melhora visível no quadro clínico, então aquele paciente que muitas vezes chegou com dor abdominal importante, chegou com sinal de alarme e que após as medidas tomadas, tanto de hidratação, quanto uso de analgésico, quanto monitoração desse paciente, foi feito o monitoramento desse paciente de maneira adequada, foi feito tratamento dele de maneira adequada. Então o que eu tenho que checar? Estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, e se o paciente está cursando com hematócrito normal e estável por 24 horas, e se está com plaquetas em elevação. Tem medidas de plaqueta acima de 50 mil, duas medidas em elevação, tem essas plaquetas em elevação, posso dar alta para o meu paciente, para poder tranquilizar. Então lembrando, fazendo a classificação desse paciente, pode demorar um pouco a mais no meu trabalho, pode demorar nas unidades de saúde, sim, mas é isso que vai garantir o manejo clínico adequado desses pacientes. Lembrando que os pacientes que evoluem com gravidade, muitas vezes já passaram por mais de um serviço de saúde. Então sempre lembrar, pode ser dengue, a gente está em fase de dengue. A gente está num período que está propício a isso, período de chuva, período que está mais quente, então a disseminação de mosquito está por aí. Pensou em dengue, trata como tal, até que você tenha confirmação ou não. Pensou em dengue, vamos tratar, estadiamento dos pacientes nos seus grupos e sempre lembrar de fazer uma reavaliação. Mais importante também, cartão de acompanhamento. Lá vão estar todos os dados. Sempre orientar o paciente de quando ele deve retornar, quais são os sinais de alarme. Lembrar da hidratação via oral, que é muito importante e ela deve ser feita desde o período em que o primeiro momento do paciente dentro da unidade de saúde, ele deve ser oferecida a hidratação via oral para ele. Copinho na mão do paciente, ele vai lá, começa a tomar sua água, começa a tomar seu líquido e a partir daí fazer uma reavaliação. Lembrar dos grupos A, B, C e D, lembrando que dengue é uma doença dinâmica. Então eu posso estar no grupo A, mas se eu tiver sinais de alarme, se a hidratação não for adequada, eu tenho que retornar. Grupo B, lembrar das comorbidades, lembrar que os pacientes têm que ter compensação. Lembrar do grupo C, pacientes com dengue com sinal de alarme, e o grupo D, que é o paciente que chega com manifestação hemorrágica e comprometimento dos órgãos, que precisa de imediata hidratação. É isso, gente. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até mais.